Pude estar numa noite inspirada, pude ajudar a minha equipe não tomando gol. Deus vem me abençoando, pude dar uma parcela de contribuição. Eu venho dando minha parcela de contribuição, 5 jogos sem tomar gols. E no segundo tempo eu pude fazer boas defesas, dar minha parcela de contribuição. Fica até repetitivo, mas o Everson tá sempre lá. E ontem, contra o Bragantino pelas oitavas da Sula, não foi diferente. Ninguém nem lembra mais o que aconteceu contra o Remo no último sábado pelo Brasileirão. Mais um jogo do Galo, mais uma parcela de contribuição do Everson. Um goleiro seguro faz toda a diferença. A torcida do Bragantino, coitada, sabe bem. No domingo, o goleiro Thiago Volpi fez isso aí. Ô, Tiagão, presta atenção no serviço, meu goleiro! Ontem ele não jogou. O Cleiton, aquele mesmo, cria do Galo, voltou à posição de titular e fez uma lambança depois do lançamento impecável do Igor Gomes para a área. Não agarrou, não defendeu e o Coelho, que tinha dominado mal, não bobeou e garantiu a vantagem fora de casa. O argentino, que já jogou no Bragantino, não comemorou e pediu desculpas. Podia ter levado o Cleiton junto para pedir perdão e comemorar com a torcida do Galo depois. Ê, goleirão! Cleiton foi lei do ex ao contrário, né? Ele foi jogador do Atlético, mas ajudou o Atlético no jogo, foi mal. Deu uma ajudinha. Agora mas o é bom Everson... ter goleiro, né? Isso que eu ia falar agora. O Everson é impressionante, né, Henrique? Mais uma vez, ele tinha falhado lá no jogo do Remo, lá em Belém. Foi até mais de uma falha no jogo, não foi bem. Mas se o meu goleiro falha no jogo de pontos corridos e resolve no mata-mata, como ele fez na noite de ontem, essa defesa é sacanagem, Bonucci. Olha isso aí. Uma bola muito próxima, muito forte, uma bola baixa para goleiro que é alto. É difícil chegar, pode parecer que é em cima dele, mas a tendência é essa bola passar sem dar tempo dele cair. Ele estava lá, fez uma defesaça, ainda fez algumas intervenções no jogo. Decisivo. E como o Galo agora vem para uma sequência de mata-matas, né? Tem o jogo de volta semana que vem, depois tem os jogos contra o Cruzeiro da Copa do Brasil, esse sorteio camarada com os dois. O Everson se torna um protagonista nos próximos dias, né? Então é muito bom ter um goleiro como ele e ele mostra a capacidade que tem, né? De sair de um jogo que não foi tão bem para no seguinte já ser decisivo. Jogando em alto nível já há algumas temporadas, né? Isso. E acho que o Barba concorda com você, viu? Porque olha só o que ele disse, né, depois do jogo de ontem. Nós temos um dos melhores goleiros do país. Ele tá certíssimo, né? Tá certíssimo. Um cara que ajuda a sustentar um sistema defensivo que tem evoluído na mão do Barba. Não é um time vistoso, não é um time com muito volume, como o atleticano gosta, mas é competitivo esse time do Atlético. Esse resultado de ontem é muito bom, não resolve a parada, vai ser difícil no jogo de volta, mas o caminho está bem aberto aí para a classificação. Bons resultados passam por um bom goleiro. Inclusive, queria te perguntar se você se lembra quando foi a última derrota do Atlético. Antes da Copa, ter uma Copa inteira no meio do caminho, foi um jogo com o Corinthians, não foi? Um gol no finalzinho, né? Exatamente. Olha Inclusive, só. a gente tem aqui, ó, há exatos 81 dias nesse período, né? 8 jogos, com 5 vitórias e 3 empates. Claro, como você disse, teve uma Copa do Mundo no meio, mas ainda assim é uma sequência muito boa. E que é um número legal, desses 8 jogos, em 5 o time não tomou gol. Se você não toma gol, você não vai perder. Na pior da hipótese, você empata 0-0. Então passa muito por essa solidez defensiva aí recuperada. Do jogo de ontem, vale a gente ressaltar também a preocupação que ficou em relação ao Lianco, Falar né? em defesa, né? Pois é, o Lianco acabou sofrendo uma lesão na partida nesse lance aí, ó. Parecia um lance bobo, né? Se desequilibrou, caiu, mas depois saiu mancando do campo. O Atlético informou que ele saiu com dores, né, no pé e vira uma grande preocupação, né? Então, da sola do pé entrou o Vitor Hugo no lugar dele. E hoje o Galo tem o Juan e o Vitor Hugo, de zagueiros mais experimentados à disposição, né? Porque além do Lianco, que a gente não sabe o que vai ser, esperar o exame, tem o Léo Duarte que foi contratado, mas o Léo Duarte tá machucado, ainda nem estreou. O Vitão da base também tá machucado, ainda não tá disponível. Então acho que o Atlético pode ter problema, vai torcer para esse exame do Lianco, não dá nada grave. Torcedor do Galo, segura essa notícia. Fred está livre do Fenerbahçe. E agora? O caminho para o retorno ao Atlético ficou praticamente aberto. O meia de 33 anos chegou a um acordo com o clube turco para encerrar o contrato. Com isso, ele fica liberado para concluir a negociação com o Galo, e a expectativa é grande. Fred deve chegar a Belo Horizonte na próxima semana para assinar o contrato e posteriormente ser anunciado oficialmente como novo reforço alvinegro. Mas essa negociação não foi simples. Atlético e jogador já vinham conversando há algum tempo. O clube mineiro conseguiu avançar nas tratativas com o staff do atleta e chegou a um acordo para a contratação. Para liberar Fred, o Fenerbahçe receberá cerca de 2 milhões de euros. Na cotação atual, estamos falando de aproximadamente 11,9 milhões de reais.
E ainda existe uma segunda parte no acordo. O clube turco poderá receber mais 500 mil euros, cerca de 2,9 milhões de reais, dependendo do cumprimento de metas esportivas. Ou seja, o Atlético conseguiu superar um dos principais obstáculos da negociação. E agora falta pouco. O contrato de Fred com o Galo terá duração de 3 anos e meio. As condições salariais também já estão acertadas. Tudo encaminhado para que o anúncio aconteça nos próximos dias. E teve um detalhe que chamou muita atenção. Depois que a notícia da rescisão começou a circular nas redes sociais, Fred apareceu nos comentários de uma publicação usando emojis. Uma reação que praticamente confirmou o que a torcida atleticana já estava esperando. Mas tem mais. Fred ainda estava integrado ao Fenerbahçe até pouco tempo atrás. Ele participou normalmente da pré-temporada e chegou a atuar nos compromissos da equipe turca pela fase preliminar da Champions League. Na última terça-feira, inclusive, entrou durante o segundo tempo na vitória sobre o Strum. Depois do apito final, fez questão de cumprimentar e reverenciar os torcedores. Um gesto com cara de despedida. E agora, o próximo capítulo da história pode ser justamente em Belo Horizonte. Para o Atlético, Fred chega com um currículo pesado. Ele é formado nas categorias de base do próprio Galo. Passou boa parte da formação no clube, mas deixou Belo Horizonte antes de estrear profissionalmente e seguiu para o Internacional. Foi longe de Minas que começou a construir uma carreira internacional. Fred passou 5 temporadas no Shakhtar Donetsk, da Ucrânia. Por lá dividiu o elenco com Bernard. Depois veio uma das maiores oportunidades da carreira. Em 2018, Fred foi contratado pelo Manchester United, e foi justamente depois da passagem pela Inglaterra que ele seguiu para o futebol turco. Agora, anos depois, o meia pode estar prestes a voltar para onde tudo começou. E não estamos falando apenas de um jogador conhecido. Fred também tem experiência com a seleção brasileira. Ele disputou 2 Copas do Mundo. Esteve no Mundial de 2018 e também fez parte do elenco brasileiro em 2022. No Catar entrou em 4 partidas, 2 delas como titular, as outras 2 saindo do banco. Ou seja, torcedor, o Atlético está muito perto de confirmar um nome de enorme experiência internacional. Fred será o 3º reforço do clube nesta janela. Ele chega para se juntar ao zagueiro Léo Duarte e ao atacante Thiago Borbas. E olha o peso dessa contratação. Um jogador revelado pelo Galo, com passagem pela Europa, experiência em Champions League, campeão e protagonista em grandes cenários do futebol internacional, que agora, aos 33 anos, pode voltar para casa. A torcida atleticana já está contando as horas, porque se tudo acontecer como planejado, falta muito pouco para o anúncio. Fred está cada vez mais perto do Galo, e quando esse reencontro acontecer, pode ter certeza, a massa vai fazer barulho. Agora fica a pergunta, torcedor. Fred ainda tem futebol para fazer a diferença no Atlético? Porque se ele conseguir entregar em campo toda a experiência que acumulou na carreira, o Galo pode estar ganhando muito mais do que um reforço. Pode estar trazendo de volta uma cria da casa, pronta para viver um novo capítulo com a camisa alvinegra. Torcedor do Galo, notícia preocupante. Lianco sofreu uma lesão no pé esquerdo e será desfalque do Atlético. O zagueiro sentiu dores ainda no primeiro tempo contra o RB Bragantino pela Copa Sul-Americana e precisou deixar o campo. Após exames, foi confirmada uma ruptura na fáscia plantar do pé esquerdo. A boa notícia é que Lianco não precisará passar por cirurgia e já iniciou o tratamento na cidade do Galo. O Atlético ainda não revelou o prazo de recuperação. Na temporada, Lianco disputou 17 partidas, sendo 13 como titular. Mas também tem novidade positiva. Vitão foi liberado pelo departamento médico e está novamente à disposição de Eduardo Domingues. Com Lianco fora, o treinador conta com Juan Tressoldi, Vitor Hugo e Vitão para a zaga. Léo Duarte continua se recuperando de uma lesão muscular. Agora é torcer pela recuperação do Pitbull e esperar que Vitão volte em grande nível. Força, Lianco! A massa está contigo.